Já falámos aqui de um crescendo de responsabilidades, entre as quais até a falta de declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional, sim, ou junto à entidade da transparência. Mas eu hoje fiquei a pensar num número que vi numa das instituições, em relação à investigação de uma das instituições que está a investigar, que há dúvidas sobre uma verba que ascende a 14 mil euros, e se bem percebi, tem a ver com o uso de cartão de crédito e depois a respectiva... Mas o uso de cartão de crédito para pagar uma operação, não foi para pagar vestidos para a mulher. Sim, sim, não, mas deixa-me concluir que a minha abordagem neste momento é contabilística e estranho aquilo que li. Que é, se há dúvidas sobre contabilizações de despesas, algumas pagas com cartão de crédito, outras eventualmente não, em que não está formalmente contabilizada a emissão da fatura pelo fornecedor do bem ou serviço, e, sobretudo, a emissão da fatura recibo ou do recibo final, ou não há nenhuma espécie de quitação, caramba, nós, nas empresas privadas, podemos ter cartões de representação, podemos ter cartões de crédito para despesas de representação, não tenho, mas podemos ter, e muitos gestores têm, mas cada despesa, ou cada ato, corresponde a uma despesa que temos que estar devidamente documentada do ponto de vista da emissão da fatura e da respectiva recibo ou quitação. Então, se na atividade privada é assim, na administração pública, por definição, tem que ser assim. Então, na Polícia Judiciária, que investiga todos, ainda mais, por definição, teria que ser. Isso não é assim. Não é assim, porque há um atraso na emissão da fatura e não há uma ausência de fatura. E tal maneira... Isso seria um atraso de 2 ou 3 meses. Deixa-me agora falar 2 segundos. Em relação a tanto tempo decorrido, não pode ser assim. As contas estão fechadas, têm que lá estar os documentos. Aprovou aquelas contas e mandou para o Ministério Público que instituiu uma multa de 2.500 euros. E o que está neste momento em julgamento é se ele paga ou não paga a multa de 2.500 euros, porque ele considera que não deve pagar. E se perder no Tribunal de Contas, o que vai acontecer é que paga a multa de 2.500 euros. Portanto, o que nós temos é um conjunto de processos, mas esse conjunto de processos não são ainda sequer uma acusação. O que temos é, na suspeita, uma certa ligeireza de procedimentos. O Governo considerou importante, até para esvaziar a Comissão Parlamentar de Inquérito, fazer uma auditoria em relação à Polícia Judiciária. E essa auditoria é um expediente político que lhe permite 2 coisas. Permite, por um lado, manter o Ministro, caso se prove que não houve nenhuma violação da lei, houve, enfim, como ele diz, bastantes procedimentos fora da caixa, mas não violam a lei, como também permite correr caso haja violação da lei. Portanto, quer dizer, eu penso que isto é mais um expediente político do Governo para adiar a questão e para esvaziar eventualmente a CPI, do que propriamente uma questão de... Vieram agora as dúvidas a Luís Montenegro em relação à falta de formalidade do Ministro da Administração Interna. E, portanto, aquilo que nós temos aqui dos vários processos nós temos um processo do Ministério Público por descaminho ou por abuso de poder. Quando o Ministério Público julgar esse processo, provavelmente nem tu nem eu estamos no planeta Terra. E, portanto, aí é mais lento. Temos a CPI a começar em setembro. E temos este Tribunal de Contas e temos a inspeção. Todas essas coisas se baseiam em coisas que o Ministro afirma que não violaram a lei e que tiveram justificação do ponto de vista operacional e do ponto de vista de trabalho. É óbvio que o Ministro não é dono e senhor de considerar, ou ele por si só, dizer que violou ou não violou a lei. E é óbvio que a formalidade é fundamental até na Polícia Judiciária. Mas até se pode chegar a uma conclusão desta inspeção que algumas normas da Polícia Judiciária devem ser agilizadas de modo a que as operações possam decorrer sem esperar pelo Código Público de Compras ou pelo seu atraso. Portanto, eu, do meu ponto de vista, não sucedeu nada de especial e estamos aqui sobre o Luís Neves há 4 semanas que devem toda a gente acender uma velinha, a Ministra da Saúde, o Ministro da Educação, à conta do Luís Neves. A referir este assunto. Para falarmos sobre as primeiras ministras de Itália e da Dinamarca que vieram hoje criticar a imigração descontrolada que, Nuno, associam à insegurança na Europa. Eu acho que é notória a carta, até porque o tom é normal em Meloni, mas é interessante ser nesta primeira-ministra da Dinamarca, que tem uma política social-democrata, mas de combate à imigração, com poucos resultados. Com poucos resultados, estou a falar do ponto de vista político, porque ela baixou 12 deputados
entre duas eleições. Perdeu para a esquerda e perdeu para a extrema-direita, não conseguiu esvaziar. E aqui a questão importante é verificar que a imigração é descontrolada quando não tem direitos e não é controlada. Ou por legalizações, ou por procedimentos extraordinários. Porque quando a imigração não é controlada, ela torna-se imigração negra e imigração que é uma imigração que não está ligada. E nós já temos isso em Portugal. Nós não diminuímos a imigração e temos um fenómeno que 162 mil imigrantes deixaram de descontar em relação à segurança social. Há um grande sociólogo holandês sobre a imigração que diz que aqueles que falam muito da perda de empregos dos nacionais são os mesmos governos que não reprimem a exploração dos imigrantes de uma forma ilegal. Duas notas sobre esta carta. Uma tem a ver com a associação imediata, direta, da imigração com o I para a Europa, associando a maiores taxas de criminalidade e até de agressões e ofensas sexuais. Eu achei estranho, pelo menos em Portugal, não há registro estatístico, nem nenhum dos relatórios oficialmente e cientificamente feitos comprovam isso. Portanto, a incidência desse tipo de crimes por parte de imigrantes não ultrapassa a taxa dos nacionais. Mas em Portugal muitas vezes também se faz essa associação para ganhos eleitorais. Certo, mas na Europa, haver duas primeiras ministras a referir taxativamente como referiram, parece-me estranho e pouco fundamentado do ponto de vista científico. E a civilização cristã? Não, isso aí é outra parte em que eu concordo. E vou dizer porquê. Já disse neste estudo... Devemos ter religião de Estado? Que ao contrário daquilo... Se me permites... Ao contrário daquilo que alguns analistas e observadores destes fenómenos dizem, que a rejeição da imigração é apenas por parte de líderes de extrema-direita e que não tem nada a ver com as sociedades, não é bem assim. Há boa parte da sociedade europeia que está a rejeitar alguma imigração massiva de zonas civilizacionais / religiões diferentes, e que contrastam e produzem algum choque civilizacional e religioso no espaço europeu. E isto não é uma manifestação de vontade da minha parte que seja assim. Sublinho mais uma vez. Está a acontecer do ponto de vista sociológico, com base em percepções erradas ou não, mas uma matriz completamente diferente, com imigração em massa para a Europa, provoca atrito seguramente. Vou já terminar dizendo o seguinte. A matriz europeia, com base na razão grega, direito romano e ética judaico-cristã continua a ser aquela que eu acho que deve ser preservada. E, portanto, aquela frase da Carta, preservar o modelo cristão, não necessariamente refletido nas Constituições e nas instituições políticas, mas no espaço cultural e civilizacional, eu estou de acordo. É a parte da Carta com quem eu concordo. Nos anos 30 era muito popular a ideia que os judeus controlavam a Europa e que faziam uma conspiração. E matavam-se os judeus e acabaram com 6 milhões deles nos campos de concentração. Sim, estamos noutra época e a raciocinar com base no histórico. A ideia é que a Europa tem que ter uma religião de Estado e não há liberdade de culto. Eu não disse isso. Não é uma ideia que seja correta. Eu não disse isso, sabes que eu não disse. Muito obrigado aos dois. Foi um gosto.